Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, peguem logo o material didático de vocês, tá bom? Então, peguem logo o livro e o caderno, né, para vocês fazerem as anotações, e o livro para vocês irem acompanhando pela aula, tá? A aula de hoje, né, de produção textual, é sobre notícia e entrevista, tá bom? Então, a gente vai trabalhar esses dois gêneros textuais. Inclusive, gente, esses dois gêneros, eles na verdade estão no livro de língua portuguesa, tá bom? Enfim, então vamos lá. Notícia. Como assim notícia, né? O que seria uma notícia? Notícia é um gênero textual jornalístico, né? E informativo, ou seja, a função social dele, né, a função comunicativa, é informar, né, a sociedade sobre fatos de interesse geral, tá bom? Vai ter uma linguagem objetiva, né, uma linguagem mais precisa. Por quê? Justamente porque ele quer passar uma informação da forma mais clara possível, tá bom? Que é para todo mundo entender. Então, basicamente é isso, é um texto que vai informar sobre alguma coisa. E vai ter uma estrutura, né? Claro, a gente viu que todo gênero textual tem uma estrutura. E a estrutura da notícia é composta por esses elementos aqui que eu coloquei, né? Esses 4 elementos. Pela manchete, né? Que é o título principal, que vai ser uma frase pequena, né? E atrativa, né? Vai chamar a atenção do leitor. A parte chamada de linha fina ou de subtítulo, tá bom? É a mesma coisa. Que é uma frase que ela vai complementar o título, tá bom? Vai estar logo abaixo dele. Pode vir ou pode não vir, pode ser que não tenha também, tá? Tem o lead, né? Esse lead, o que seria lead? Lead, na verdade, é um resumo da notícia que está lá no primeiro parágrafo. Então, se você for observar as notícias, né? Se for ler uma notícia, toda notícia, no primeiro parágrafo, vai ter lá um resumo de tudo que vai abordar. Então, vai ter lá as respostas, né, para essas perguntas aqui, que eu até coloquei aqui. O que aconteceu, quando aconteceu, onde, como, quem, né, quem fez e por quê. Então, no primeiro parágrafo tem que ter a resposta para essas perguntas. Quando você lê, você tem que saber, claro, né, não aprofundado, para saber por cima sobre isso, né, tudo que vai acontecer quando você lê a notícia inteira, tá bom? Tudo que a notícia vai desenvolver melhor. E por último, a gente tem o corpo da notícia, né? Que seria esse detalhamento, é a notícia em si. É o detalhamento do que foi abordado já no primeiro parágrafo, tá bom? Enfim, aqui eu coloquei um exemplo, né, para a gente conseguir identificar. Tem Olimpíadas Rio 2016, né, que é o título principal, que é a manchete. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que seria esse subtítulo, tá bom? O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto, e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Aí aqui eu coloquei um exercíciozinho, né, pra gente identificar nesse trecho que a gente acabou de ler, tá bom? A gente vai identificar o quê? Os elementos do lead, né? Então, vamos lembrar esse lead. Lead é o primeiro parágrafo do texto e lá vai ter um resumozinho. Esse resumo da notícia vai estar respondendo essas perguntas aqui que eu coloquei. Todo lead vai ter as respostas para isso, ok? Então, vai estar respondendo o que, quando, onde, quem e por quê. E aqui a gente vai procurar agora, tá? A gente vai procurar as respostas para isso. Então, a primeira resposta, o que, né? Então, vamos lá. O que? O que é que está acontecendo? E quando? E onde? Vamos lá. O que, quando, onde, quem e por quê, né? Então, o que está acontecendo? O que é que ele está informando? De forma direta. Ele está falando sobre os Jogos Olímpicos, na verdade, né? Ele está falando aqui, ó. Bem aqui a gente consegue identificar. A sede dos Jogos Olímpicos vem se preparando para receber milhões de turistas. E está falando quando é que vai acontecer. Então, aqui ele está falando de quê? Jogos Olímpicos, né? Beleza. A outra pergunta. Quando? Rio de Janeiro, aqui já tem bem em cima, né? E até no título tem, né? Olimpíadas Rio. Então, Rio de Janeiro. Quando, né? Quando é que vai acontecer? A gente viu onde, agora vamos ver quando. Ele fala, né, as datas, né? Ó, Jogos Olímpicos acontecerão, né, entre os dias 5 e 21 e os Paralímpicos dias 7 e 18. Aí, quem? Na verdade, esse quem é o próprio evento, na verdade, né? É o evento dos Jogos Olímpicos, tá bom? E dos Jogos Paralímpicos, ok? E por quê, né? Na verdade, ele fala
bem que quando ele fala a sede dos Jogos Olímpicos, ele até fala, vem se preparando para receber milhões de turistas, o maior evento esportivo. Então aqui ele está falando que a sede está pronta, né, basicamente, e falando justamente para isso, para receber os Jogos Olímpicos, tá bom? Bem simples, né? Então percebo que esse primeiro parágrafo, ele é um resumo, tá bom? Do que ele vai abordar melhor na notícia. Enfim, e a gente também tem a entrevista. O que seria uma entrevista? Uma entrevista, na verdade, é um gênero que geralmente vai estar acompanhado de outro. Então, por exemplo, você pode encontrar uma entrevista numa reportagem. Você pode encontrar uma entrevista, sei lá, num programa de TV, por exemplo, num programa de rádio, num podcast até, bom, num vídeo. Então, a entrevista é um recurso que a gente utiliza em vários outros recursos, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma coisa escrita, tá bom? Enfim, pode ser na revista também. A entrevista ela vai ter um caráter investigativo, ou seja, vai ter lá um entrevistador, né? E o entrevistado. Vai ter um tema, que o entrevistador vai saber sobre esse tema antes, né? Ele tem que ter o conhecimento básico sobre aquele tema, para ele poder abordar o entrevistado, tá bom? Então, por isso que a gente diz que é um caráter investigativo, que é como se o investigador estivesse investigando a respeito desse tema, tá bom? E claro, coloquei aqui interlocutores, né? Entrevistador e entrevistado. Então, percebam que todo gênero textual, eu mostro quem são os interlocutores, né? Porque, às vezes, quebra a ideia do autor e leitor. Então, aqui, por exemplo, os interlocutores não é só o autor, né? Quem escreveu e o leitor. Não, envolve duas pessoas, né? O entrevistador e o entrevistado, tá bom? São quem vão compor, né, a entrevista em si. E a sua estrutura ela vai dar subsídio para a construção de outros textos escritos, né, que é o que eu tinha falado. Ou seja, a entrevista ela vai ser uma base, né, para eu poder usar em outro texto. Então, por exemplo, vou escrever uma reportagem, posso fazer uma entrevista e usar essa entrevista na minha reportagem, tá bom? Enfim, e requer elaboração prévia, né, e escolha do assunto. Então, toda entrevista vai ter um tema, que você vai escolher antes desse tema, você vai você estudar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista com um ambientalista, falando, sei lá, sobre desmatamento, por exemplo. Desmatamento do Cerrado, ou da Amazônia, enfim. Para você abordar esse assunto, para você fazer as perguntas para o entrevistado, antes você tem que saber o básico, né? Você tem que ter conhecimentos gerais sobre isso. Então, antes você vai pesquisar sobre esse tema, tá bom? Então, por isso que é importante você escolher sobre o assunto, né? Você pesquisar esse assunto antes e escolher ele. Enfim, e você elaborar as perguntas antes, tá? Para você poder abordar. A linguagem ela deve se adaptar ao público-alvo. Então, por exemplo, se você está falando sobre desmatamento do meio ambiente, você vai entrevistar um ambientalista, você vai entrevistar um cientista ou algo assim, a linguagem vai ser diferente, por exemplo, de você, sei lá, tá fazendo uma entrevista com um estudante, por exemplo, um estudante do Fundamental 1, né? Enfim, perguntando, sei lá, a respeito da escola, né? O que é que ele quer ver na escola dele, enfim. Então, percebo que são contextos diferentes, são temas diferentes e a linguagem, claro, vai ser diferente, né? Então, aqui a linguagem vai ser mais simples, né? Até porque você está abordando, sei lá, uma criança, por exemplo, uma criança de 10 anos, e aqui você está abordando um cientista, né, por exemplo, então a linguagem é diferente, tá bom? Até mesmo para quem for ler a entrevista, né? Enfim, então percebam que a linguagem vai mudar de acordo com o tema e com o contexto e com o entrevistado também, ok? E vai ter uma estrutura assim, tá bom? Geralmente a estrutura é um título, né, que vai ter o título da entrevista, que pode até ser, tipo assim, entrevista com o ambientalista tal, tal. Pode ser assim mesmo, tá? Pode ser entrevista com e o nome da pessoa, tá bom? Enfim, apresentação, né? Você vai falar de maneira geral. Então, por exemplo, você está entrevistando esse ambientalista, você coloca lá o título. E, geralmente, antes de você começar a entrevista de fato, você vai apresentar essa pessoa, né? Para as pessoas que forem ler conhecerem ele um pouquinho, né? Então, você vai, um ambientalista tal e tal, formado na universidade tal, trabalha com isso, pesquisa isso, né? Para a pessoa ter uma noção. Ou então, por exemplo, se for entrevistar um cantor, você vai falar também, o cantor tal e tal, sei lá, lançou o CD tal, a música tal, enfim. Então você vai falar um pouquinho sobre essa pessoa, claro, não um resumo, não uma biografia, não uma história de vida da pessoa. Você vai falar só um pouquinho para poder apresentar essa pessoa, antes de você começar de fato a entrevista, tá bom?
E, enfim, vai ter as perguntas e as respostas, né? Que você vai ter elaborado antes as perguntas e vai esperar a resposta do entrevistado. Enfim, gente, eu coloquei aqui um exemplozinho, né? Pra gente poder acompanhar. Percebam que é destacado, né? Mais escuro, está a pergunta, né? Ou seja, a parte do entrevistador, né? Que é a pessoa que perguntou. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? E o resto da resposta, né? Que seria o entrevistado. No caso, a Clarice, né? Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava, era para coisas do espírito. Então vamos só pegar aqui, por exemplo, aqui a gente tem a estrutura, né? Tem as perguntas e tem as respostas logo abaixo. Pode ser que apareça só assim na entrevista, ou pode ser que apareça assim, entrevistador, 2 pontos, e bota a pergunta. Entrevistado, 2 pontos, e bota a resposta. Ou o nome da pessoa, enfim, né? Pode ser que apareça assim ou pode ser assim mesmo, ok? Inclusive, gente, eu tinha até passado um trabalho para vocês, né? Sobre entrevista, né? Para vocês entrevistarem alguém da casa de vocês, o pai, a mãe, o irmão, podia ser um amigo, enfim. Sobre um tema que vocês iam escolher, tá bom? Pode ser sobre a história de vida da pessoa, pode ser, sei lá, um tema, esportes, filmes, alguma coisa que você escolha, né? Uma coisa que você consiga perguntar bem, você ia elaborar umas 5, 6 ou até 7 perguntas, tá? Não precisa ser muito, não precisa ser mais do que isso. Você vai elaborar essas perguntas e você ia fazer a entrevista com a pessoa, né? Você ia gravar o áudio, você perguntando, a pessoa respondendo, e assim vai, não é? Então, o prazo, na verdade, gente, para vocês me mandarem essa entrevista é até hoje, tá bom? Eu até tinha comentado antes, tá? Então, depois que você gravou esse áudio, você iria escutar ele, não é? Quando você fosse escutar, você ia fazer o quê? Pegar um papel e você ia transcrever, né? Vocês lembram quando a gente teve a aula de linguagem escrita e linguagem falada, não é? A diferença, né, da língua falada e da língua escrita. Então, a verdade é um trabalho que vai abordar tanto a parte da entrevista como esse conteúdo. Por quê? Porque vocês vão falar primeiro, né? Depois vocês vão gravar, claro, e vocês vão escutar e copiar, né? O que é que vocês falaram. Ou seja, vocês vão transcrever a entrevista direitinho, tá bom? Aí você bota a pergunta e bota, né, a resposta da pessoa. Pode botar o nome da pessoa e botar a resposta dela, né? Ou você pode botar entrevistador, entrevistado, tá bom? Ok? E depois vocês vão tirar uma foto e vão me mandar, tá bom? Enfim, a aula foi só isso, espero que vocês tenham entendido. Acessem o site da escola, tá bom? Para vocês terem acesso ao conteúdo da escola e a agenda digital de vocês, para vocês fazerem as atividades de lá. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês reverem essa aula e as outras também, tá bom? E até a próxima aula.